Oi, galera, tudo bom? Vamos começar aqui mais uma aula de revisão, vídeo de revisão, e o tema desse vídeo aqui é sobre a era medieval. Então aqui eu fiz aqui uns slides para vocês e depois eu vou compartilhar ele todo, né? Não vai ter tempo assim de você ler de eu fazer a leitura dele toda, mas você depois pode ver com calma isso daí. A primeira coisa é que o período da era medieval, da Europa Ocidental, a gente pode dividir em dois momentos, a chamada Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Em primeiro lugar, a Alta Idade Média, do século V ao século X. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a desintegração do antigo Império Romano lá da Antiguidade, com aquela toda vasta extensão territorial que ele havia dominado, e aí ele se fragmentou em várias regiões. O nosso foco maior vai ser na Europa Ocidental, aonde ali uma sucessiva onda de invasões dos povos hunos, dos germânicos, depois dos vikings e até também dos árabes vão provocar uma fragmentação territorial em vários reinos e uma situação de grande insegurança. O comércio vai perder muito em relação a isso e vai haver uma intensificação da vida rural, que vai gerar o sistema que a gente chama de feudalismo. Então, ele é um sistema baseado principalmente na propriedade da terra, na exploração da terra, e com os camponeses vivendo na situação de servidão, que era a grande maioria da população. Existe um papel forte da Igreja Católica também na sustentação dessa sociedade medieval, na lógica de sustentação do mundo medieval com base na religião cristã e na autoridade do Papa, da hierarquia com base no Papa. O que marca a Baixa Idade Média é uma diminuição das guerras internas, isso vai provocar um aumento da população e, principalmente, a Igreja vai conclamar a população cristã da Europa Ocidental a eleger um novo inimigo. E aí, no caso, seriam os árabes, aqueles seguidores da religião islâmica, que haviam, inclusive, ocupado a região da Terra Santa. Então, havia uma conclamação de recuperar a Terra Santa. Esse movimento a gente chama de cruzadas e marca também esse período aí do início da Baixa Idade Média. Os católicos, eles não conseguem recuperar, os cristãos não conseguem recuperar a região da Terra Santa, porém, assim, eles vão, pelo menos, abrir alguns pontos de comércio no mar Mediterrâneo, principalmente os comerciantes italianos vão ser bem-sucedidos nisso, porque vão resgatar assim, a entrada de produtos orientais na Europa e vai dinamizar bastante a retomada do comércio, a retomada das cidades, no movimento que a gente vai chamar de renascimento comercial e urbano. Vamos ver assim algumas questões e a gente vai aprofundando algumas coisas sobre a Idade Média. Então vamos lá, primeiro essa daí, Enem 2015. Vamos ao texto da época medieval. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. A grande maioria, tá? Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. O sujeito que escreveu isso daí foi o tal do Adalberon de Laon. Laon é uma região da França, ele era bispo, foi produzida durante a Idade Média. Então, uma boa leitura do texto vai ser fundamental para a resolução dessa questão. Olha só o que ela te pede. Ela diz assim, um objetivo de tal ideologia, ou seja, a ideologia do bispo, a ideologia que representa a Igreja Católica na sociedade medieval, e um processo que a ela se opôs estão indicados respectivamente em. Então, na verdade, é assim, você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, qual é o objetivo, né, que tipo de ideia essa ideologia da igreja está defendendo. Em segundo lugar, uma ideia que se contraponha a ela, uma ideia que se coloque em oposição a ela. Né? Quem é que não se sentiria muito bem e que, de repente, seria incomodado com essa ordem medieval com a qual a igreja queria sustentar, do tipo assim, a grande maioria trabalha, uns rezam, é a própria igreja, e outros lutam, que eram os nobres, a nobreza guerreira que defendia a posse das terras. Então, a letra certa é a letra A. Inclusive ela exige assim, o domínio de alguns conceitos, o conceito de sociedade estamental. Uma sociedade estamental é uma sociedade onde a divisão ela é muito mais rígida do que uma divisão por classes. Em classes sociais existem algumas formas de mobilidade social. Nos estamentos, não. A gente dizia até assim, olha, a pessoa, quando ela nascia camponês,
cara, ia morrer camponês. Né? Ia ser muito difícil que ela mudasse de vida. Do mesmo jeito que o nobre, ele ia lutar pela posse, pela propriedade das terras dele, e era mais fácil ele morrer lutando do que ele ser relegado à condição de camponês. Né? Então, isso daí não acontecia. Então, era a dominação estamental. De um lado, os donos da terra, do outro, aqueles que trabalhavam na terra, os camponeses no regime da servidão. E que era uma forma de exploração, um trabalho bem exaustivo, o que gerou, inclusive, algumas revoltas camponesas, principalmente no final da Idade Média, quando o sistema feudal passou por uma grande situação de crise. Então, essa é a resposta certa. Vamos dar uma olhada nas outras para ver o que ela tem de errado. Por exemplo, a letra B fala em subverter a hierarquia social, e não é o caso. Né? Não estão preocupados em alterar a hierarquia, pelo contrário, é manter a hierarquia. A letra C, até, por exemplo, quando diz impedir a igualdade jurídica, até tem alguma coisa a ver. Mas quando fala do outro lado, quem se colocaria contra a sociedade medieval, um contraponto a ela, as revoluções burguesas, está fora do momento histórico correto. As revoluções burguesas só vão ocorrer no século XVIII, no século XIX. A burguesia está num processo assim, de aparecimento nessa época aí, do que fala o texto aí, da Idade Média, e ainda está dando seus primeiros passos. Está longe de ser uma burguesia revolucionária, de criar uma nova ordem econômica, que no caso vai ser a ordem capitalista. Letra D, controlar a exploração econômica, unificação monetária. Falar em moedas aí no feudalismo é perda de tempo. Questionar a ordem divina, e nem continua a ler, pelo contrário, o bispo está dizendo assim, a religião, Deus quer desse jeito, que uns trabalhem e outros rezem e lutem. Né? Então, se você se colocar contra isso, fizer uma revolta, você vai receber o castigo divino. Essa era uma das lógicas ali da manutenção da sociedade medieval. Então, a melhor é a letra A. Vamos para outra. Essa daí já tem a ver com as cruzadas. A resposta até, que acerta, que é a letra A, já está apontando lá para as cruzadas. E algumas coisas ali no texto já vão te trazer para esse momento da história. Diz assim, a existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência, de caridade e a Terra Santa. Ao fazer em 1113 do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. O livro Os Cavaleiros de Cristo. Então, o acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do ou da, tem a ver com cruzadas, é a letra A. E aí também é bom você dominar alguns conceitos ali para ter mais certeza dessa questão. Quando fala surgimento do monasticismo, a vida monástica ela tem a ver com a pessoa abandonar uma forma de vida desapegada da religião e se dedicar totalmente à religião, entrar para as ordens religiosas e levar uma vida de abnegação total e de vinculação total àquela determinada ordem que se liga à religião. Então, foi uma coisa da Idade Média de aparecerem vários tipos de ordens religiosas. E o caso mais interessante desse momento das cruzadas, cujo objetivo era uma luta, era a tal da Guerra Santa, para recuperar esse território da Terra Santa, do lugar onde viveu Jesus, era que algumas ordens religiosas, as pessoas que estavam lá não estavam somente para rezar, mas também para empunhar armas e para defender o catolicismo da base das armas. Então eram guerreiros, eram pessoas que tinham formações militares e que dedicavam a sua vida a essas ordens religiosas, eles viviam ali. As ordens religiosas mais famosas desse período foram a dos templários, e também a dos hospitalários, que é a que está colocada aí no texto. As duas tinham uma característica muito parecida. A ideia de construir locais que pudessem abrigar os peregrinos que queriam ir para Jerusalém para rezar, ou até os guerreiros que estavam indo para lá para manter os territórios e para tentar sustentar uma guerra de recuperar aquela região da Terra Santa. E teriam assim locais de hospedagem, daí o nome, né? A hospitalidade, receber aquelas pessoas que estavam fazendo as caminhadas, onde pudessem se alimentar, descansar, quem estivesse doente também poder receber algum tipo de tratamento. Né? Então, essa era a ideia dessas ordens guerreiras, religiosas e guerreiras ao mesmo tempo. Então, a certa é a letra A.
Vamos dar uma olhada nas outras aí para ver o que a gente pode descartar. Descentralização do poder eclesiástico. Uma boa leitura do texto, você vai ver que não tem nada a ver com isso. C, alastramento da peste bubônica. Realmente houve essa doença que foi terrível, né, que matou uma boa parte da população europeia, mas ela foi no finalzinho da Idade Média e o texto também não faz nenhuma referência a isso. Letra D, afirmação da fraternidade mendicante. Existiam as ordens religiosas que, ao invés de empunhar armas, eram chamados mendicantes. Eram aqueles que abriam mão de todas as riquezas da vida, de todos os prazeres da vida, para se dedicar a viver da esmola, da caridade dos outros cristãos e ajudar, por exemplo, os doentes, os pobres. Então, por exemplo, a Ordem dos Franciscanos fazia isso, né, fundada lá pelo São Francisco de Assis, a Ordem dos Beneditinos, a Ordem dos Carmelitas, né, ao contrário das ordens guerreiras, como eram a dos Templários e a dos Hospitalários. Então, mas esse texto não fala das ordens medicantes, e sim das ordens guerreiras. Letra E, criação das faculdades de medicina promovido pelo Renascimento Urbano. Cara, ainda vai demorar muito para a Igreja Católica aceitar que uma pessoa pudesse receber cuidados médicos, tipo assim, até abrir o corpo, fazer alguma intervenção médica para curar um doente. A visão da Igreja, a visão religiosa da época medieval era não interferir na vontade de Deus. Então, faculdade de medicina nessa época, no mundo cristão, zero. Né? Só muito tempo depois, a partir do Renascimento cultural, né, do século XVI, é que vai começar, vai haver uma possibilidade de estudo de anatomia e por aí vai. Mas nessa época medieval, descarte. Bom, outra questão, vamos lá, Enem 2017, mas era sobretudo a lã que os compradores vindo da Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII e as abadias da Ordem de Císter eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. O livro Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval. Então, o texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou da letra B, desenvolvimento da vida urbana. Ficaria até mais bonito se ela já falasse assim, desenvolvimento da vida urbana e do comércio, porque essa é a dica que o texto está dizendo, está te dando logo lá no início. Na primeira frase, era sobretudo a lã que os compradores vindo da Flandres, Flandres é uma região da Bélgica, da Holanda, ou da Itália, procuravam por toda parte, ou seja, é um momento que a Europa já está ali no seu chamado renascimento comercial e urbano, as cidades já estão virando polos de comércio e está havendo até uma atividade artesanal de produção de melhores tecidos. Então, os produtores precisavam aí de matéria-prima, no caso a lã das ovelhas, para produzir esses tecidos que seriam vendidos em outras partes. Né? Então, havia um comércio próspero aí nessa região da Flandres e da Itália, e que estavam gerando a formação de cidades. Vamos ver as outras, o que está errado aí. Crescimento do trabalho escravo? Na era medieval, não. Como a gente falou, o trabalho era baseado na servidão, é aquela coisa do camponês preso à estrutura da terra, do feudo, e que era obrigado a fazer aquilo que o senhor feudal mandava. E também era obrigado a entregar uma parte da colheita dele como forma de pagamento por trabalhar e retirar daquela terra o sustento ali para a sua família. Mas ele tinha a sua família, tinha a sua casinha, né? Então é diferente do trabalho, da situação de escravidão, tá? Que não existia, ou se existia, era muito pouco ali no sistema feudal da era medieval, da Europa Ocidental. Padronização dos impostos locais, em momento algum falou disso no texto. Uniformização do processo produtivo, se não fosse um aperfeiçoamento do processo produtivo, da atividade pastoril, poderia até ser, mas isso aí não está falando nada. Desconcentração da estrutura fundiária, tão pouco, né? Então, também não está ajudando muito, né? Então, galera, é isso daí, né? Vou encerrar o vídeo por aqui. Tem mais uma outra questãozinha lá depois que, se você quiser, pode dar uma olhada. Então, depois a gente vem com mais vídeos aí. Valeu? Tá bom? Fiquem bem aí. Tchau, tchau.